Ceni foi demitido na madrugada, hein? O Ceni tinha um jogo contra a Chapecoense, que na teoria era fácil, pela situação da Chape no campeonato, e foi demitido. O Flamengo merece treinador. Na linha que tá o Flamengo, na linha que tá o Márcio... Como é que é o nome dele? Marcos Braz. Eu acho que colocar... Na linha que tá esse cara fazendo... Não, pra mim, colocar no Flamengo, assim, como se o Flamengo fosse um vilão da história, tá errado. Tá errado. Flamengo... Por quê? Porque tá errado. Porque o Rogério Ceni também com o Fortaleza, que é meu ídolo, meu grande ídolo no futebol, ele saiu do Fortaleza pra ir pro Flamengo no meio de uma situação também, que a torcida do Fortaleza ficou chateada. Parabéns. O futebol é ingrato. O futebol é assim. O futebol... Não, mas o Flamengo é o menos culpado dessa história toda, pra deixar bem claro. O Flamengo tá no direito dele. Não precisa continuar... Gente, o problema é o seguinte, Rê, você foi muito bem quando você fala na questão do direcionamento. Louco, que golaço! Salve, salve nação, saudações! Você está no canal Fute React, o nosso canal 2. Sejam bem-vindos. Já peço a você que é novo aqui no nosso canal, inscreva-se, deixa aquele like, deixe também o seu comentário sobre os comentaristas paulistas. Separei para vocês aqui, galera, um trechinho do debate do Jogo Aberto da Band. Já quero aproveitar e dar os créditos de vídeo para o canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. E os comentaristas paulistas, alguns deles não gostam mesmo do Flamengo, né? Vocês vão perceber conforme eles falam. É isso mesmo. Assista o vídeo até o final e sinta aquela dorzinha de cotovelo que eles explanam no ar, eles deixam, né, aparecer no ar a dor de cotovelo. É impressionante, cara, como que o Flamengo incomodam esse pessoal aí, essa gente, né? Vamos lá então, simbora aqui pro vídeo. Agora é o seguinte, vamos falar de Vitor Pereira. A expectativa era enorme. Eita, como é que é, Negrão? Eu sou rica! Ixi, cada vez mais. Então, a expectativa era só de uma explicação, que ele pudesse apresentar para o público, para os torcedores, tanto do Corinthians quanto do Flamengo, e até os que são apaixonados pelo futebol, como é que se deu essa negociação, como é que aconteceu, não é? A saída, a chegada, o fim do contrato, que era em 30 de dezembro, mas não teve jeito. Bom, vamos contextualizar a história para não ficar nenhuma ponta solta aqui. O Vitor Pereira falou sobre esse assunto, deu a versão dele rapidamente, apresentamos agora para todo mundo aqui no Jogo Aberto e depois o que ele fez? Não, agora a assessoria disse, não teremos mais perguntas relacionadas ao Corinthians e sim apenas ao Flamengo, ou seja, não é? Censurou. Falar do Corinthians, falar do ano dele no Corinthians, não poderia mais. A nossa repórter começa a entrevista e faz um questionamento, perguntando sobre o que ele pensava em relação às palavras do Duílio, que o tinha chamado de mentiroso, entre outras coisas, e aí não deixaram a coisa seguir. Aí a assessoria do Flamengo breca a resposta do Vitor Pereira e fica esse tipo de coisa. Na melhor das hipóteses, pensa o seguinte, resolve o assunto, fala, responde, aí sim põe uma pedra, não vai mais ter questionamento, ele dá a versão dele, responde, fala sobre isso e acabou. Agora, ficou, Capelanes, algo ainda para ser revelado, porque a história não é completa. Rê, olha, eu vou ser bem sincero, olha a vergonha que o Vitor Pereira tá passando, né? E a vergonha que o Flamengo passou. Esse recibo aí, gente, me desculpa, eu tenho o maior respeito pelas pessoas, a gente todos os dias tem essa relação com assessores. Infelizmente, os assessores de imprensa, uma boa parte, uma grande parte deles, se transformou não em assessores. Esqueceram que eles fizeram jornalismo também. Eles viraram grandes seguranças dos dirigentes, dos treinadores, dos jogadores. Hoje, para você tentar fazer uma entrevista com o menino da base, você tem que passar por 10 assessores. A gente entende o protocolo. Em relação a isso, é uma atitude ridícula. O Flamengo ele vem se tornando, ao longo dos anos, num clube mesquinho, antipático, por esse tipo de atitude. O Duílio, o Ronaldo tem essa informação certamente. Gente, o Vitor Pereira, ele não fica nem vermelho com essa cara de pau dele na entrevista coletiva de ontem. Se o Vitor Pereira e o Duílio, que assiste o programa, ele pode até entrar ao vivo aqui e me desmentir. O Vitor Pereira nunca falou pro Duílio isso que ele falou na coletiva. Não, eu fui claro, eu disse isso, disse aquilo, onde está a mentira, onde está o mau caráter? Se ele tivesse falado, olha, Duílio, é o seguinte, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não quero renovar o contrato, eu vou tocar aqui o barco.
e ele tivesse fechado com o Flamengo, não teria nenhum problema pro Corinthians. Isso aí eu posso te afirmar dentro da direção corintiana, que queria que ele tivesse ficado por 2 temporadas, ofereceu um contrato de 2 anos. Só que ele falou que ia internamente cuidar da sogra, que não ia pensar em trabalho nesse momento. Uma semana depois, ele fecha com o Flamengo. Isso não é mau caratismo? Não fica nem vermelho, né, Vitor Pereira? Uma vergonha. O que fica, parece que bem claro, Chico, é que ele não tinha noção de que talvez esse convite do Flamengo fosse acontecer. Porque era só ter conduzido de uma maneira diferente. Eu bato nessa tecla. Porque quando você fala em problema de família, que é intransponível, que chegou o momento, você imagina que ele não vai trabalhar, não no Corinthians, mas em nenhum clube, porque a situação é gravíssima. Aí, de repente, vem essa proposta do Flamengo. E o Vitor Pereira aceita, porque... Claro que o Flamengo é atrativo, é o time com o melhor elenco do Brasil, é a principal torcida do país, tem uma estrutura excepcional, centro de treinamento, hoje tem um caixa melhor do que a maioria das equipes aqui no nosso futebol. Mas eu imagino, por isso que eu penso que talvez isso não pudesse estar em curso, porque aí é muito errado o jeito de conduzir. Isso, são 2 coisas aí. Primeiro, na questão jornalística da coisa, lamentavelmente esse modelo é muito cômodo, muito confortável para os entrevistados, porque o Capelani sabe muito bem disso, a gente tem a possibilidade de fazer uma única pergunta quando tem a possibilidade, porque muitas vezes, em razão do número elevado de profissionais ali, não é possível, o que eu discordo também, porque eu acho que se você está lá credenciado como jornalista, você tem que ter a oportunidade de perguntar. Quando você pergunta, muitas vezes o entrevistado te dá uma resposta que ali ele abre um outro questionamento. E aí o que você já fez? Você já teve que passar o microfone adiante para um outro profissional, que muitas vezes pergunta uma outra coisa, porque tem outra demanda, ou porque não prestou atenção na resposta. E aí você, pelo senso jornalístico, que o que é o senso jornalístico? É o que é relevante para o público. E o que é relevante para o público? Olha, se não é questionar o Vitor Pereira, que foi chamado de traidor e mau caráter pelo presidente do clube onde ele estava trabalhando, se isso não é jornalístico, se isso não é relevante, bom, aí a gente volta para a faculdade. Eu entendo o torcedor não querer isso. Não, ele tem que falar do Flamengo, já foi o Corinthians. Desculpa, a nossa profissão ali, a nossa função ali, não é falar o que é interessante para o torcedor, e sim o que é interessante jornalisticamente para o público. Esse é um ponto. O outro, eu super acredito que a proposta tenha vindo depois. Eu só acho que mudaria tudo pela relação que o Duílio achava ter com o Vitor Pereira, se o Vitor chegasse para o Duílio e fizesse um telefonema. Duílio, encerrou o nosso contrato, disse que eu não ia trabalhar mais. Depois do quê, Chico? Depois do encerramento do contrato, ou depois dele ter saído do Corinthians. Não, do contrato não. Brasileiro. Em novembro, que não, depois dele ter se despedido. Mas bastava. Até dia 31 de dezembro. Mas bastava ele ligar para o Duílio e dizer: Duílio, eu recebi uma proposta do Flamengo e eu estou reconsiderando. Porque o Duílio diria o seguinte: tá, só um pouquinho. Você disse que em hipótese alguma trabalharia no Brasil. Eu posso fazer alguma coisa? Ele não deu nem chance. Ele simplesmente deixou com que a notícia. Vitor Pereira acertado com o Flamengo. E aí o Duílio se sentiu traído, justamente. Não, e tanto... Ele quer ganhar títulos, irmão. Ele quer ser vencedor. Ele veio para o Brasil para conquistar títulos. E no Corinthians, a chance é bem menor do que no Flamengo, né? Por isso que ele veio para o Flamengo. É que a questão legal foi importante, jurídica, que esperaram o término do contrato, o esgotamento da relação de trabalho dele com o Corinthians, para daí, virando o ano, ele chegar no Brasil, ser apresentado e estar livre para trabalhar no Flamengo. Sabiam disso, ele tinha um vínculo com o Corinthians, por mais que não tivesse mais competição nenhuma, que ele estivesse em férias, porque era isso, não é? Não estava trabalhando, mas estava ligado ao Corinthians. Para não ter nenhum rompimento de vínculo, deixaram expirar o prazo e aí ele começa a trabalhar. Eles agradeceram o Dorival agora. Obrigado, Dorival. Valeu. Agora, dia 2 de janeiro. É vergonha, né? Nada a ver. Não, e o que se dizia, olha que engraçado, olha como as coisas são. Todo mundo comentava que era uma questão de dias o Flamengo renovar com o Dorival. Por que isso não acontecia? Porque, na teoria, o Dorival estava esperando a seleção brasileira. Então, por isso é que a renovação não teria sido imediata. E depois cai essa bomba. Bomba, até acho que no bom sentido, porque o Vitor Pereira é um bom treinador, tem qualidade, senão o Flamengo não teria feito de isso. Constrangido, assim. Total. Ele me parece, Total. me passa essa sensação que ele tá meio assim... sei lá, cara, não tá legal. Porque tem uma coisa errada, não tá tudo esclarecido, não tá 100%, Sgarbi. Não, e a pressão dele agora no Flamengo, ele tem que ganhar muito título, ele tem que fazer uma temporada excepcional, assim, talvez até melhor do que a do Dorival.
Pra mim esse é um ponto No importante. estilo Jorge Jesus? Tem. Pra mim ele tá com essa... Desculpa, Gabi, foi a primeira pergunta da coletiva de um sócio-torcedor. Olha, será que você pode jogar como seu compatriota, o Jorge Jesus? Ele já chega assim, entendeu? E aí, sobre a coletiva, Rê, que tá ali, tá até pra gente, pra mim são 2 pontos. Primeiro que a coletiva começa com o Flamengo fazendo a pergunta pra ele, que é essa pergunta justamente sobre como foi a situação, depois o sócio-torcedor. Assim começa no modo geral, daí depois abre pra imprensa. O assunto mais comentado nas redes sociais durante 2 semanas no Brasil foi justamente Vitor Pereira e Corinthians. Todo mundo falava disso. Todo mundo falava disso. Aí abre a coletiva, todo mundo quer saber o quê? Todo mundo esperava justamente ele falar assim, sobre a situação do Corinthians. Ele enrolou durante 9 minutos, 8 minutos, enfim. E a pergunta da Tati foi completamente coerente. Então você tá falando que o Duílio que é um mentiroso na história... Cara, mas ele respondeu, cara. Na pergunta da Flá TV, ele respondeu. Ele quer ser campeão. Ele seria maluco de não aceitar o convite do Flamengo. Basicamente é isso, porque ele te chamou de mentiroso e você tá falando o contrário, que você realmente não foi, que você foi honesto na história. E não, foi ridículo o que aconteceu ontem. Se ele fala assim, se passa a pergunta pra ele fala, não quero mais responder sobre isso, porque já cansei, já falei, tudo bem, mas o assessor nunca poderia ter feito o que ele fez. Nunca poderia ter Vocês lembram feito. na Arábia, quando teve um problema e ele disse assim, ninguém vai controlar o que eu falo aqui, todo bravinho e tal. Isso. Pois é. Controlaram. Se atenta ao vídeo que nós estamos mostrando aí, dá uma olhada ele cumprimentando os jogadores e os jogadores olhando pra ele. Eu não vou falar mais nada. Já chega queimado. Já chega queimado. Os goleiros se falam. Olha isso, galera. A imprensa paulista torcendo contra, cara. Jogando gasolina na fogueira, né? Olha o traíra aí, os caras. Olha o traíra chegou. Mas é assim, mas eu vou falar, tem duas... Mas olha tem só, dois lados mas eu acho que os jogadores pesadíssimos. também, Ronaldo, eles são empregados do clube. O clube tomou a decisão. Não foi uma decisão que o Gabigol disse, não, vamos trocar o Dorival, não é? A gente sabe como as coisas funcionam. O que me impressiona é que o Flamengo termina em alta o ano, ganhando a Copa do Brasil e depois a Libertadores, do melhor jeito possível. O Dorival valorizado pelo torcedor, enfim, a imprensa cogitando até a presença dele na seleção. E aí o Flamengo, do dia para a noite, criaram uma crise vem com essa história e muda tudo. Então, Mas assim... como foi feito com o Rogério Ceni? Como foi feito com o Renato Gaúcho? Eu Como foi feito com o Dorival? Mas não é só com o Flamengo, não é só com o Flamengo. O Rogério Ceni foi demitido na madrugada, hein? O Ceni tinha um jogo contra a Chapecoense, que na teoria era fácil, pela situação da Chape no campeonato, e foi demitido. O Flamengo merece treinador. Na linha que tá o Flamengo, na linha que tá o Márcio... Como é que é o nome dele? Marcos Braz. Eu acho que colocaram... Na linha que tá esse cara fazendo... Não, pra mim colocar no Flamengo, assim, como se o Flamengo fosse um vilão da história, tá errado. Tá errado. Flamengo... Por quê? Porque tá errado, porque o Rogério Ceni também com o Fortaleza, que é meu ídolo, meu grande ídolo no futebol, ele saiu do Fortaleza pra ir pro Flamengo no meio de uma situação também, que a torcida do Fortaleza ficou chateada. Parabéns. O futebol é ingrato, o futebol é assim, o futebol... Mas o Flamengo é o menos culpado dessa história toda, pra deixar bem claro. O Flamengo tá no direito dele, não precisa continuar... Gente, o problema é o seguinte, Rê, você foi muito bem quando você fala na questão do direcionamento. O Dorival Júnior, ele tem um contrato, se o Flamengo quiser mandar o Dorival Júnior, ele vai embora. Claro. Manda embora, paga a multa rescisória e tchau, Yari. Assim como o Rogério Ceni... A condução é deixar ele esperando enquanto... Exato. Né? O problema é que o Flamengo não sabe conduzir. O Flamengo não tem, infelizmente, bom senso através dos péssimos dirigentes. Esse é o tema. Não tem nenhum problema. O Vitor Pereira também tá no direito dele também de sair do Corinthians hoje não renovar e ir pro Flamengo. O problema é a maneira que vendeu. O problema é ter feito juras de amor e no dia seguinte, então é que pintou um cara mais rico aqui. A torcida do Corinthians abraçou o Vitor Pereira e foi contra os ídolos do clube dentro de campo. Gente, então, tá acima como passa isso, o que vocês não estão percebendo que tá acima, isso aí tá acima do Flamengo, acima do Corinthians. É um profissional, que eu só falo do profissional, eu não conheço o Vitor Pereira. Não conheço o Vitor Pereira, eu sou amigo dele, não conheço ele. Mas nós estamos vendo um profissional que veio de uma forma que cabe bem no Flamengo, por quê? Porque o Flamengo tem um retrospecto que ele faz isso mesmo. Ele corta o pescoço do Mito, ele corta o pescoço do Renato Gaúcho, eles cortam e acabou. Eles agem dessa forma. Agora, esse profissional que veio e chegou ali, ele saiu como mentiroso. A verdade é essa, mentiroso, e colocou até a família no meio. Vai esperar o quê de um cidadão como esse aí? O VP, de um profissional como esse. Eu não posso falar cidadão, tem que falar do profissional, que é um Pinóquio. É isso. Ele arrebentou as duas maiores torcidas, os dois maiores times do Brasil, passando vergonha por causa do mentiroso profissional. Agora, o Chico e o Capelanes falaram sobre o assessor de imprensa, que aí fica mediando, não é, tentando fazer alguma coisa. O Vitor Pereira tem uma situação na carreira, essa que
você citou, que foi em 2014, quando ele estava na Arábia ainda, lá na Arábia Saudita, e depois de um jogo ele estava bravo porque um jogador dele foi agredido e estava bravo com o árbitro e começou a elevar o tom da crítica e estava meio que descontrolado. O assessor de imprensa do clube resolveu colocar panos quentes e dar uma moderada na história. E aí o Vitor Pereira não aceitou, diferentemente do que aconteceu ontem. Vamos rever. In the first place, I saw a bad professional player. Bad professional player. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game. My friend, I talk about what I want. No. So I am controlling the press conference here. I talk Please about what I want. If you excuse want, me. if you Excuse don't me, want, coach. I go away. No. Excuse me, coach. Here we are here to give a brief about the game. Okay. Individual players, you can't talk about this outside. My friend, Further. is the first time in my life that someone tell me what I can say. I didn't tell you. I'm in Excuse a me. country. Yes. Understand? Excuse me. You want the police? No. Excuse me. I can say what I want or not. Coach. I ask you, I can say about the game what I saw, the true or not. Please go ahead and we'll talk. Okay. I saw a bad decision of the referee, a bad professional player, and a kid reaction from my play. This is, for me, this is the game. This is the game. Okay? Thank you, everybody. Excuse me. Thank you, everybody, my friends. Thank you, everybody. Excuse me, we have some questions from reporters here. You have to answer the question from reporters. But Not my question. Respect the Sure, I'm controlling just this. respect the Sure. this. Have a these seat, people. please. Okay. Have a seat. Here you are Okay. adding value Okay, my for friend. everybody. So Okay. we need to learn from your experience. Yes, we yes, have to yes. be Okay. patient with us and with your reporters. Patient, Okay. but I speak with I the respect- truth. You okay. understand? With the truth. Truth. Thank you very much for your speech. My words come from my heart. Thank you I'm so not much. a liar, my friend. I'm not a liar. We didn't say that you are a liar. I speak with the truth. You understand? Okay, we You didn't say cannot that you are a liar. What I can say here. Isso foi há 8 anos, já faz muito tempo, mas é bem contextualizado com o que está acontecendo. Chico Garcia. Posso falar uma coisa? Pode. Foi combinado. Foi combinado entre a assessoria de imprensa do Flamengo e o Vitor Pereira, que ele iria fazer um esclarecimento porque ele responde a pergunta da Flá TV. Sim. É a Flá TV que, na segunda pergunta que faz o questionamento, ele esclarece, dá a sua versão, a partir dali eles Não, dizem, mas o não que foi falaremos mais mostrado, sobre isso. Chico? Quando comenta... Eu sei o porquê que ele era assim Agora, e hoje agora ele eu está entendi, mais calmo. agora eu entendi. Porque se ele quisesse falar, já que ninguém controla o que ele fala, ele ia responder. Como a assessoria já blinda, ele para, ele não interrompe e ele Mas ele espera não a próxima quer falar pergunta. do assunto. Não, Essa é a exatamente. história. Ele não tá afim de falar disso. Acontece que o Flamengo é maior do que o Vitor Pereira, maior do que qualquer um, cara. Então, ele fez o que tinha que fazer mesmo, né? Combinou. Em 2014... Ele nitidamente, tipo, chega, já tô no Flamengo, novo ano, acabou. Mas não acabou. Mas deixa eu falar, em 2014 ele era solteiro e não tinha sogra. Então ele era um cara solto, livre, solteiro, falava o que queria, que não era mentiroso. Agora ele coloca a sogra no meio, põe o cachorro, põe o vizinho, põe todo mundo. E esse cara que nós vimos em 2014 aí, não existe mais. Não? O True, você é um baita no Pinóquio, ó. Não, falando em sogra, deixaram aqui na porta da Band. O quê? O que é isso? Nossa, tem dinheiro aí. Pai do céu. Ronaldo, tem até em euro aqui, tudo. Não sei por que deixaram na porta Me dá falaram um pra te pouquinho entregar. pra pagar Da IPTU, sogra, né? IPVA e gasolina. época, Acho que isso aqui dá, esse ano vai dar pra pagar gasolina pro meu poçante. Pena que é Abre aí, fake Ronaldo, esse abre aí, dinheiro, mas sim. que é bonito de Acho ver que assim, tem né? presentinho aí, tem mais... Rapaz... Ixi, o que tem? E a sogra aí? A sogra! Que é isso? Dona Beatriz? Não, da Beatriz não. Essa sogra parece com alguém. Essa sogra tá meio parecida com o Marcos Braz. Parecido com você, viu, velho? Parece a sogra aí. A mama brusqueta, parece. Mas peraí, alguém perguntou na coletiva se a sogra veio pro Brasil ou não? A sogra Mas não tava deixaram, né? Não deixaram. Não, mas daí não tem perguntar. nada a ver com o Corinthians, aí é a sogra. junto. A sogra tava junto. Pô, isso aqui vai dar pra pagar gasolina hoje, hein? Um montinho desse aí. Ó, isso O aqui Capelani, mas é que assim, claro que ele quer falar sobre Flamengo e tudo mais, a gente entende. Mas era bom encerrar esse capítulo de uma maneira transparente, com o microfone, numa continuar coletiva. todo Agora, mundo falando a sobre gente isso. vai lembrar, inclusive, também, quando o Duílio soube
que ele tinha sido contratado pelo Flamengo, que ele não ficaria descansando e cuidando da sogra ou da família. Você vê a gente falar aqui do... Perder tanto tempo falando do Pinóquio, né? Vamos falar do Gepeto, que é o vovozinho dele, né? Que tentou ajudar o menino. Mas, na verdade, você viu que eu tô falando sério. Eu vou tentar falar sério aqui. E não maltratar nem Flamengo e nem Corinthians por causa do mal profissional. Porque isso é mal profissional. O cara é 13. Quer dizer, ele demonstrou ser 13 em 2014. Hoje ninguém sabe o que é esse rapaz trabalhando, esse profissional. Porque não pode falar dele, né? Que senão tem processo. Eu tô ligado, também tem advogado. Mas tô tranquilo. Em cima do que foi dito do Duílio, foi... E eu falei aqui também, lembra que eu falei aqui? Que eu falei que achava que ele não continuaria no Corinthians, mas o Duílio estava fazendo todos os esforços, porque sabia do problema da família dele e tal. Isso eu falei aqui. Agora, ser mau caráter, profissional mau caráter, é a pior coisa que tem. E só ver a galera chegando aí, cumprimentando ele aí. Eu quero ver quando a carruagem andar e o couro começar a comer, se ele vai cobrar também, como ele cobrava o Roger Guedes no treinamento aqui. E aqui estava 20 graus, 22 graus, cobrando o Roger Guedes aqui. Eu quero ver cobrar o empenho dos caras no treinamento e no jogo com 42 graus na sombra aí. Aí eu quero ver quem é que vai contar a história desse cidadão aí, desse profissional. Eu estou confundindo a bola aí porque não devo errar. É profissional, um profissional da péssima qualidade, Pinóquio, mentiroso, e é assim que vai ser tratado por mim. Olha, quando a gente fala em profissional, todos os aspectos são importantes, não é? Quando você pensa numa pessoa que é contratada em qualquer lugar, ela tem que ter qualidades. E a gente sabe que, independentemente de toda essa confusão, porque continua confuso, eu gostaria de entender essa história. Acho que mesmo que ele tenha errado, que não tenha cumprido os processos, era mais fácil falar, admitir, olha, eu deveria ter procurado mesmo, não tinha proposta. Mas como ele não fala nada com nada, não explica, fica no ar e as pessoas vão interpretar. Mas o que eu vejo também é que o Vitor Pereira, mesmo no ano passado, não tendo conquistado títulos, ganhou apenas do Santos, os clássicos, todos ele perdeu, com exceção de um 4-0 na Copa do Brasil para cima do Santos, não é? Ele é um cara que chamou a atenção, porque ele levou o Corinthians, mesmo com jogadores machucados, não estavam à disposição. Tanto que o Flamengo abre mão de um cara que ganhou 2 títulos, como a Libertadores e a Copa do Brasil, títulos importantíssimos, para contratar o Vitor Pereira. Quando isso acontece, Chico, qual é a leitura que você faz em relação ao Flamengo, essa escolha do Flamengo? Você falou Chico, mas você está olhando para o Capelani. Só para... Queria ser você, Ela tá no Ronaldinho Gaúcho. É um desvio de... Eu falei, opa... É uma pegadinha do malandro. Mas a gente pode responder os dois, Capelani, fica à vontade. Fica à vontade. Ele é um bom treinador, Renato, e ele fez um bom trabalho, na minha opinião. A gente está discutindo aqui as questões de, até por ele ainda estar em contrato, quando houve a procura, uma ligação do Ilho. Eu estava pensando uma coisa, mas o Flamengo me procurou. Então eu queria te deixar a par de que eu estou pensando em aceitar a proposta do Flamengo. Pronto, o Duílio não vai ter o que fazer. Ele foi comunicado disso. Perfeito. A situação mudou de uma hora para outra. E as coisas mudam mesmo. Direito dos Eles dois. que falou com a família e eles começaram a repensar pela proposta. Ele viu que tinha possibilidade de ganhar títulos. O Flamengo seduz mesmo em relação a isso. Cara, é legítimo. A questão é que foi feito por baixo dos panos, né? E pra mim o único erro nessa história é o Vitor Pereira não ter sido transparente. Pra mim o Flamengo não errou. O Flamengo não errou contratando ele. E também, se ele quisesse ir pro Flamengo, ele pode ir. Pra mim, esse é o único ponto errado. Só fica um recado. A próxima vez que um assessor fizer e tomar essa atitude ridícula que esse assessor do Flamengo tomou, a classe jornalística precisa levantar na hora e ir embora. Isso não e vai deixar acontecer, eles com cara de tacho. sabe por quê? A classe Isso precisa não vai assumir. acontecer. Levanta e Sabe deixa por esses quê? pontos aí. Porque tem Pronto. torcedores ali no meio dos jornalistas. Não importa, deixa esses não vão sair. Ah, os torcedores jornalistas? Esses não vão Tudo sair. bem, então a gente fica dando voltas aqui em Infelizmente, é o que círculos. vai acontecer. Se a classe Tem o quê? é legítimo, o quê? Oh, meu Deus, uma denúncia. Jornalista, como é que é? Jornalista que torce, que tem time. Meu Deus, Torcer tudo bem. torcer não é um problema. Tudo bem. Vocês deveriam não ser é um problema. Basta ser imparcial, Ronaldão. Tem que ser Basta ser imparcial. Só isso. Meu Deveriam Deus. levantar por respeito ao diploma deles e meter o pé. Todo mundo, eu torço, ele Ai, torce. gente, essa Mas levanta discussão e vaza. ainda vai continuar, não tem jeito. Tá aí, galera. Cara, meu Deus do céu, cara. Tudo isso porque é o Flamengo. Se fosse ao contrário, eu duvido que teria esse barulho todo, essa repercussão negativa que eles implantam, né, na imprensa, né? Por exemplo, se o Vitor Pereira fosse do Flamengo e viesse para o Corinthians, será que eles estariam detonando o Vitor Pereira por isso? Será? Se fosse a mesma situação, só que ao inverso. É muita pegação no pé do Flamengo, né, cara?
Tem jornalista, tem comentaristas que odeiam o Flamengo, cara. Capelanes, Ronaldo Giovanelli e outros aí, pela madrugada, hein? Pela madrugada. Os caras fazem uma força tremenda para atacar o Flamengo. O Flamengo não tem nada a ver com isso, cara. Ele saiu do Corinthians, ele estava desempregado e o Flamengo foi, conversou com o cara, acertou com o cara. O que ele falou, o que ele fez para sair do Corinthians, a história que ele contou para o Corinthians, isso é um problema dele e do Corinthians, né? Se ele se acertou com a família dele e acha que dá para continuar no Brasil treinando o Flamengo, dá para fazer um esforço a mais, né? Já que no Flamengo ele tem condições e capacidade com o elenco que o Flamengo tem de brigar por títulos, então, cara, é natural que o cara viesse a mudar de ideia. Quem nunca mudou de ideia? Que a sogra dele tem problema de saúde, a gente sabe que tem. Só que ele conversou com a família, conversou com a esposa e se acertaram. Isso, cara, só que eles não aceitam. Sabe aquele perdedor que não aceita a derrota? É esse tipo de gente, cara. Eles não aceitam, eles acham que o Vitor Pereira tinha que voltar para Portugal e ficar desempregado. É isso que eles acham. Só pode, não tem cabimento, cara. Valeu, galera, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Deixa o like para ajudar. Se inscreva no canal se você é Mengão. Se você é flamenguista, deixe seus comentários. E por último, né, ative o sininho para receber mais vídeos como este aqui. Isso aqui é Flamengo. Saudações e fui!